Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu vou dar início a uma série de leituras a respeito da Missa de Sempre, Dom Marcel Lefebvre. Livro este que tem alguns pontos que eu acho que vale destacar. E vamos iniciar da página onde ele começa a tratar o Novus Ordo Missae. Em que consistiu a reforma litúrgica? Uma reforma litúrgica era possível e desejável? Durante o Concílio Vaticano II, Monsenhor Lefebvre não foi contrário ao princípio de uma reforma litúrgica. Ele lembra que a liturgia é, antes de tudo, um culto público de louvor a Deus, antes de ser um simples meio de apostolado. Face aos que tenderam a menosprezar a liturgia tradicional, Monsenhor Lefebvre responde que a falta de atrativo em relação à liturgia provém mais de uma apatia espiritual do que da própria liturgia. Por conseguinte, para ser eficaz, a renovação litúrgica deve transformar a alma dos fiéis profundamente e contribuir para a extensão do reino de Nosso Senhor na sociedade civil. Veja que aqui Dom Lefebvre destaca a importância da renovação da própria pessoa e não da liturgia. Ou seja, qualquer motivo que seja dado por alguma pessoa de que essa missa tridentina ela não é atrativa, portanto é necessário rever, na verdade, o que essa pessoa está sentindo e não a missa. Sobre que base se apoia a reforma? Devemos nos alegrar profundamente ao constatar entre nossos contemporâneos um grande desejo de viver da liturgia, uma nova estima dessa fonte incomparável do Espírito de Deus. O concílio devia incentivar essas santas aspirações, guiando-as e orientando-as. É a Igreja toda que sente esse desejo de recolocar a liturgia em seu verdadeiro lugar na vida cristã. Os papas, primeiramente, estiveram na origem dessa renovação, não fazendo, por outro lado, senão exprimir o que vários bispos, padres e fiéis sentiam intimamente. Aliás, não é este o modo profundo e suave de agir do Espírito Santo? Mas a questão do que se pode chamar a renascença litúrgica expõe certos problemas fundamentais para toda a Igreja. Com efeito, qual é o papel da liturgia no apostolado da Igreja? A reforma do conjunto litúrgico, construído durante séculos, deve incidir sobre o aspecto do culto litúrgico ou particularmente sobre a liturgia como meio de apostolado? Não seria isso, com efeito, subestimar a liturgia? Ou então reduzi-la a um meio de apostolado e deixar de considerá-la sob seu aspecto de culto público e de louvor a Deus? O menosprezo da liturgia vinha, sobretudo, da apresentação litúrgica de atos e ensinamentos que conservam em si um valor sempre muito vivo, ou, ao contrário, tem ele sua origem na diminuição do espírito de fé e do espírito religioso entre os fiéis. E isso por motivos estranhos à liturgia? A atividade humana tornou-se tão estranha a Deus, tão afastada de seu Criador, de seu espírito vivificador, que as almas ainda religiosas aspiram renovar os laços rompidos entre a oração e a ação. Seria muito simples e quase infantil acusar a liturgia, em seu modo de expressão e de ação atual, de ser o motivo de diminuição da fé entre os fiéis e de ser a causa única, ou ao menos principal disso. O Papa Pio XII dizia aos curas e pregadores de retiro na Quaresma: quando olhamos a humanidade que nos circunda e nós nos perguntamos se ela está disposta e apta a receber em si a realidade da vida sobrenatural, evidentemente, para muitos, a resposta não pode ser afirmativa. O mundo sobrenatural tornou-se estranho para muitos. Não lhes diz mais nada.
É como se os órgãos espirituais estivessem atrofiados ou mortos. Pretende-se explicar esse estado de espírito pelos defeitos da liturgia da Igreja. Crê-se que seria preciso purificá-la, reformá-la, sublimá-la, para ver os errantes de hoje encontrar o caminho dos divinos mistérios. Quem pensa assim demonstra haver uma concepção muito superficial dessa anemia ou apatia espiritual. Ela tem raízes incomparavelmente mais profundas. Dizemos, pois, sem hesitação, que certas reformas litúrgicas eram necessárias e que se esperava que o concílio continuasse por esse caminho, fazendo aí, em seguida, uma pausa, porque é inconcebível mudar a cada 10 anos os missais, os breviários, os rituais, etc., como é inconcebível modificar continuamente os textos e as traduções oficiais. Mas, para que essa renovação litúrgica seja plenamente eficaz, é talvez mais necessário ainda renovar os laços da oração litúrgica, do louvor a Deus, laços naturais e sobrenaturais com as atividades cotidianas. Isso foi e ainda é o trabalho da Igreja missionária, restaurar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas, isto é, sobretudo a família, a escola, a sociedade, a profissão, a cidade. É preciso refazer esse trabalho com a ajuda das famílias cristãs e com o auxílio de todos os movimentos da ação católica e outras associações que se esforçam em difundir o reino de Nosso Senhor. É necessário, para bem situar a reforma litúrgica, considerar de maneira clara e evidente que a liturgia, que é primeiramente louvor a Deus, é um culto público e verdadeiramente uma oração da sociedade, da comunidade tomada sob todos os seus aspectos. As graças da liturgia descem sobre o povo cristão e sobre o mundo para santificá-lo em todas as suas atividades. Face a certas inovações litúrgicas bastante infelizes, Monsenhor Lefebvre apoia-se sobre uma alocução do Papa Paulo VI para mostrar o lugar e a função da liturgia. Desde 1965, ele deplora a supressão das imagens nas igrejas, a substituição de cantos em latim por cantos em língua vernácula de menor valor. A igreja tornou-se antes casa dos homens que casa de Deus. Embora fazendo constatar tudo isso, Monsenhor Lefebvre permanece aberto a certas reformas, particularmente quanto à primeira parte da missa, com a condição de que elas sejam conformes à mais pura tradição da Igreja e que elas conduzam as almas a uma união pessoal com Nosso Senhor presente na Eucaristia. Os princípios a serem empregados em toda a reforma. O lugar e a função da liturgia são admiravelmente traçados pelo Santo Padre, em um exposto sucinto, mas vigoroso. Descobrimos aqui, diz o Papa, Paulo VI, nessa locução de encerramento da segunda sessão do Concílio, 4 de dezembro de 63, uma homenagem à escala dos valores e dos direitos. Deus em primeiro lugar. A oração é nosso primeiro dever. Depois vem a função litúrgica, fonte primeira da vida divina, primeira escola da vida espiritual, primeiro dom que podemos oferecer ao povo cristão. Em poucas linhas, o Santo Padre traça todo um programa. Enfim, convite ao mundo, a fim de que ele abra seus lábios até então mortos, que ele cante conosco os louvores de Deus. Forte apelo para aqueles que ainda não rezam com o povo cristão. Depois, em segundo lugar, ou em segundo parágrafo, o Santo Padre analisa a relação da liturgia e da Igreja e afirma a importância capital da liturgia na vida da Igreja. A Igreja é uma sociedade religiosa. Ela é uma comunidade de oração. Ele previne com insistência que, se algumas simplificações são postas, elas não significam absolutamente diminuir a importância da oração, colocá-la depois de outros cuidados do ministério sagrado ou da atividade pastoral,
nem ainda empobrecê-la na sua força expressiva, no seu valor artístico. Isso é para ser empregado para bem interpretar os decretos que serão impostos no futuro. Para que isso se realize, acrescenta enfim o Santo Padre em um terceiro parágrafo, desejamos que ninguém altere a regra da oração oficial da Igreja com reformas privadas ou ritos particulares, que ninguém se atreva a antecipar arbitrariamente a aplicação da Constituição. É nobreza da oração eclesiástica a sua harmonia coral no mundo. Ninguém venha perturbá-la ou ofendê-la. Palavras fortes, vigorosas, mas, se tornaram pretextos para tantas iniciativas, as mais inverossímeis, diante das quais milhares de fiéis quedaram-se impotentes e profundamente chocados. Numerosas, com efeito, são as igrejas em que as regras litúrgicas são impunemente violadas. O que é mais grave, talvez, do que a própria inovação litúrgica da parte dos padres é, sobretudo, a atitude e o exemplo da desobediência pública dos que fizeram voto de obediência e que deveriam servir de exemplo. Logo se tornarão públicas as instruções oficiais da Santa Sé. Espera-se que o primeiro resultado de sua publicação seja a cessação das iniciativas privadas. Algumas sugestões de reforma. No meio das oposições, dos exageros, das discussões que caracterizam esse período de adaptação da liturgia, pode-se esboçar algumas reflexões? Ao ver a rapidez incomum na Igreja, com a qual em todos os países as aplicações se realizam, não se pode deixar de temer que certas medidas irão conduzir a resultados imprevistos e infaustos. Assim é quanto à devoção ao Santíssimo Sacramento, à devoção à Virgem Maria e aos santos, cujas imagens são eliminadas de várias igrejas, sem nenhuma preocupação da mais elementar pastoral e catequese. Quanto à bela e boa ordem da casa de Deus, que se tornou mais uma casa dos homens do que casa de Deus, quanto à beleza verdadeiramente divina dos cantos em latim supressos, e ainda mais, não substituídos por melodias equivalentes. Entretanto, dessas constatações devemos concluir que era preciso conservar todas as coisas sem mudança? O concílio, com mesura e prudência, respondeu negativamente. Alguma coisa devia ser reformada e redescoberta. Sugestões para o futuro. Não obstante certa confusão de ideias na hora presente, pode-se procurar a claridade da nova aurora que o concílio fará espargir sobre o mundo? Essas expectativas serão, sem dúvida, mais fáceis de descobrir em alguns anos. Mas não é desejável que os que viveram o dia a dia do concílio se esforcem, na perfeita submissão ao sucessor de Pedro, em suscitar iniciativas reais e generosas extraídas da mais pura tradição da Igreja, surgidas realmente do Espírito de Deus, sempre vivo em sua esposa? Está claro que a primeira parte da missa, feita para ensinar os fiéis e lhes fazer exprimir sua fé, tinha necessidade de atingir esses fins de maneira mais clara e, de certa forma, mais inteligível. Em minha modesta opinião, duas reformas nesse sentido pareciam úteis. Primeiramente, reformar os ritos dessa primeira parte, e, em segundo lugar, fazer algumas traduções para o vernáculo. Fazer de modo que o padre se aproxime dos fiéis, comunique-se com eles, reze e cante com eles, mantenha-se no púlpito, leia em sua língua as leituras da epístola e do evangelho, que o padre cante nas divinas melodias tradicionais, o Kyrie, o Glória e o Credo com os fiéis. São várias venturosas reformas que levam essa parte da missa ao seu verdadeiro objetivo, que é a ordenança da parte docente se faça primeiramente em função das missas cantadas de domingo, de tal maneira que essa missa seja o modelo a ser seguido no que tange aos aspectos de renovação que parecem excelentes, ao que os ritos de outras missas serão adaptados.
Acrescentamos, sobretudo, as diretivas necessárias a uma pregação verdadeira, simples, comovente, firme em sua fé e determinante nas resoluções. Aí está um dos pontos mais importantes a se obter na renovação litúrgica dessa parte da missa. Mas os argumentos em favor da conservação do latim nas partes da missa que se fazem no altar são tais, num futuro próximo, serão postos limites à invasão do vernáculo nesse tesouro de unidade e universalidade, nesse mistério que nenhuma língua humana pode exprimir e descrever. Não devemos perder tempo, para que a alma dos fiéis se una espiritualmente, pessoalmente, a nosso Senhor presente na Eucaristia e a seu Espírito Divino. Tudo o que possa prejudicar esse objetivo deve ser absolutamente proscrito, seja por exagero de orações vocais e exagero de ritos, seja por falta de respeito à Eucaristia, seja por uma vulgaridade inconveniente pelos mistérios divinos. Uma reforma nesse sentido não pode ser boa se ela não busca proteger de maneira mais segura os fins essenciais dos mistérios divinos, conforme nosso Senhor os estabeleceu e que a tradição os transmitiu. Jamais recusamos certas mudanças. Os católicos, que na verdade sentem que se operam transformações radicais, têm dificuldade em resistir à propaganda insistente comum a todas as evoluções. Dizem-lhes: vós não aceitais a mudança, mas a vida consiste na mudança. Praticais o imobilismo. O que era bom há 50 anos não convém mais à mentalidade atual, nem ao gênero de vida que temos. Vós vos apegais ao vosso passado, não sois capazes de mudar vossos hábitos. Mas nós jamais recusamos certas mudanças, certas adaptações que testemunham a vitalidade da Igreja. Em matéria litúrgica, não é a primeira reforma a qual existem homens de minha idade. Eu justamente acabava de nascer quando São Pio X se preocupava em introduzir melhoramentos, especialmente dando mais importância ao ciclo temporal, antecipando a idade da primeira comunhão para as crianças e restaurando o canto litúrgico que havia conhecido um obscurecimento. Pio XII, em seguida, reduziu a duração do jejum eucarístico, em razão das dificuldades inerentes à vida moderna. Autorizou pelo mesmo motivo a celebração da missa vespertina, recolocou o ofício da vigília pascal na noite do sábado santo, remodelando os ofícios da Semana Santa. João XXIII mesmo fez alguns retoques antes do concílio, no rito chamado de São Pio V. Mas nada disso se aproxima de perto ou de longe daquilo que se realizou em 1969, a saber, uma nova concepção da missa. A reforma apresentada por ela mesma. A chave do aggiornamento. O próprio Papa falará da renovação litúrgica como de uma nova pedagogia religiosa, que vai tomar o lugar do motor central no grande movimento inscrito nos princípios constitucionais da Igreja. Princípios renovados do Concílio. Monsenhor Dewar, membro do Concilium de Liturgia, arcebispo de Birmingham, reconhece a importância dessa reforma. Conferência de Imprensa, 23 de outubro de 1967. É a liturgia que forma o caráter, a mentalidade dos homens perante os problemas. A reforma litúrgica é, em certo sentido, a chave do aggiornamento. Não vos enganeis, é aqui que começa a revolução. Apresentação da nova missa por Monsenhor Bughini. Eu era, naquele tempo, logo depois do concílio, superior-geral da Congregação dos Padres do Espírito Santo, e tínhamos em Roma uma associação dos superiores gerais. Pedimos ao padre Bughini para nos explicar o que era a sua nova missa, porque, afinal de contas,
Ela não era um pequeno evento. Após o concílio, muitas vezes se ouvia falar de missa normativa, missa nova, novus ordo. Do que se trata? Falou-se dela no concílio? O que está acontecendo? Então pedimos ao padre Bugini para gentilmente explicá-la aos 84 superiores gerais que estavam reunidos, dos quais eu também eu fazia parte. O padre Bugini, com muita cordialidade, explicou-nos o que era a missa normativa. Vamos mudar isto, vamos mudar aquilo, vamos colocar um outro ofertório, vamos poder escolher os cânones, vamos poder reduzir as orações da comunhão, vamos ter vários esquemas para o início da missa. Poder-se-á dizer a missa em vernáculo. Olhamo-nos uns para os outros e dissemos: isso não é possível. Ele falava absolutamente como se nunca houvesse missa na igreja antes dele. Ele falava de sua missa normativa como de uma nova invenção. Pessoalmente, eu fiquei tão conturbado que, mesmo tendo facilidade com as palavras para me opor àqueles com os quais não concordo, fiquei mudo. Não consegui dizer uma só palavra. Não é possível que seja a este homem que está diante de mim, que se confiou toda a reforma da liturgia católica, do santo sacrifício da missa, dos sacramentos, do breviário, de todas as nossas orações. Para onde vamos? Para onde vai a igreja? Hoje a gente sabe para onde foi, né? Dois superiores gerais tiveram a coragem de se levantar. E um deles questionou o padre Bugini. É uma participação ativa, uma participação corporal nas orações vocais ou é uma participação espiritual? Em todo caso, o Senhor falou tanto da participação dos fiéis que parece não ser mais cabível a missa sem fiéis, porque toda a sua missa foi feita em função da participação dos fiéis. Nós, beneditinos, celebramos missas sem os fiéis. Então devemos continuar celebrando nossas missas privadas, tendo em vista não termos fiéis que participem delas? Repito-lhes exatamente o que disse o padre Bugini, e ainda conservo suas palavras martelando em meus ouvidos. Na verdade, não havia pensado nisso. Assim ele disse. Depois um outro se levantou e disse: Meu reverendíssimo padre, o senhor falou, vamos suprimir isto, suprimir aquilo, suprimir isto por aquilo outro e sempre por orações mais curtas, e tenho a impressão de que sua nova missa vai ser dita em 10, 12 minutos, em um quarto de hora? Isso não é razoável. Isso não é respeitoso para um tal ato da igreja. Pois bem, a este ele respondeu: Poder-se-á sempre acrescentar alguma coisa. Será que ele estava brincando? Mas eu mesmo ouvi dele. Se alguém me tivesse contado, teria minhas dúvidas, mas eu ouvi isso dele. Distinções preliminares para julgar a nova missa. Se queremos considerar o Novus Ordo, se queremos julgá-lo, é preciso primeiro reportar ao texto original, tal qual saiu da congregação dos ritos, em latim. Essa é a maneira autêntica, oficial. Em seguida, existe a forma de aplicação desse Novus Ordo pela Notitie, revista oficial da Congregação dos Ritos, do culto, que coloca em prática o Novus Ordo. Aí, então, nessas aplicações encontra-se uma multidão de detalhes que mudam o Novus Ordo tal qual saiu da congregação. Terceira coisa que é preciso considerar: as traduções. O Novus Ordo não permaneceu em latim. Fala sempre das coisas oficiais da Congregação dos Ritos, das traduções reconhecidas por Roma. Agora, fora dessas coisas oficiais, se considerarmos o uso que se fizera na prática, aí então também chegaremos a uma multidão infinita de aplicações do Novus Ordo. Logo, logo, cada padre terá o seu novo ordo. Podem se distinguir os países. Conforme o país, o Novus Ordo
for aplicado de maneira mais estrita ou de maneira muito mais abrangente. Eu paro por aqui. Nós retomaremos a reforma e a lei da fé. Atenuação dos 3 dogmas principais no Novo Zordo. E fica claro que Dom Lefebvre tinha uma aceitação sim para algumas modificações na primeira parte da missa. Quem frequenta as missas da Fraternidade Sacerdotal São Pio X percebe isso na prática. Alguns sacerdotes fazem a leitura em vernáculo assim que ela é executada em latim. Então, muito do que Dom Lefebvre gostaria que fosse feito, se é que era para existir uma reforma, dá para perceber que os padres atuais da fraternidade estão pondo em prática essas observações que seriam válidas. Afinal, pessoas que vão pela primeira vez na missa tridentina, elas tomam um choque de realidade, não? Pois pela primeira vez elas observam que a missa não é para elas, a missa é para Deus. Esse foi meu primeiro choque, quando eu participei pela primeira vez da missa tridentina. E é muito importante que tomemos consciência de que o Novo Zordo foi uma atrocidade que fizeram com a igreja. Existem padres que celebram ela de forma muito piedosa, mas as brechas e ambiguidades que isso que existe no Novo Zordo, está prejudicando uma multidão de fiéis. Eu sei que você pode estar numa paróquia onde o seu padre celebra a missa muito bem e que a comunidade está bem engajada. Mas existe uma multidão de fiéis correndo sérios riscos de apostatar a fé e aceitar um protestantismo encobertado. Que a Virgem Maria nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.